Ai, desculpe. Oh, pastor, olhem para si. Olhem para si. Oh, pastor, olhem para si, para os Estados Unidos da América refletidos. Peço perdão, irmãos. Foi para a Inglaterra. Foi para a Inglaterra. Irmãos, não liguem. É o pastor Maurício que já irradia os Estados Unidos. Foi para a Inglaterra. Ontem, a Martinha já foi para a Inglaterra. Para a sua nova vida. Graças a Deus. O pastor Maurício realmente ia para os Estados Unidos. A minha cunhada é vizinha, é Canadá. Foi muito bom, Ana, ter-te no nosso meio. Mas não é o 50º. Não é. O Trump quer que o Canadá passe a ser o 51º Estado. Mas o pastor Maurício vai fazer uma intercessão junto do Trump para que realmente não seja o 51º Estado. Nossa Senhora. Ana, foi muito bom ter-te no nosso meio. Regozijamos muito realmente com a tua presença, a tua alegria, a tua boa disposição, a tua colaboração tem sido uma bênção aqui para a Lúcia também, nesta fase de mudanças, não é? Vamos ter uma palavra de oração, vamos realmente orar ao Senhor para que esteja com estes nossos queridos que se vão despedindo. Depois iremos ter a oportunidade de ter a família toda aqui à frente, a família do pastor Maurício também, para nos despedirmos. Vamos agora ter a oportunidade de despedirmos aqui da nossa irmã, da minha cunhada, está bem? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, realmente pelo momento que tivemos o domingo passado, um momento de convívio, um momento de alegria, um momento de celebração da união daquele casal. E hoje, Senhor, em que realmente começamos a despedir-nos dos nossos familiares, queremos entregar a minha cunhada nas tuas mãos e pedir que a acompanhes e a conduzas, Senhor, e a dirijas. Queremos entregar realmente o seu voo no próximo sábado. Queremos pedir que possas estar com ela, que a protejas, a leves em bem até ao Canadá, até junto realmente dos seus familiares, e que a abençoes, Pai, e a dirijas. Fica realmente também connosco nestes períodos de despedida, que são sempre dolorosos. Conduz-nos e dirige-nos, Pai. Te entregamos os trabalhos deste domingo e te pedimos que tudo, Pai, o que for entoado, tudo o que for realmente meditado, seja para a tua honra e glória. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ana, um beijinho. Deus te abençoe, está bem? Ainda vais ficar comigo. Mas depois a igreja terá a oportunidade de despedir de ti. Está bem, Ana? Está bem? Muito bem. Irmãos, vamos ficar então em oração silenciosa enquanto nos preparamos para o culto que desejamos prestar ao Senhor. Tu que estás assentado no trono, Deus reunido com seu povo, anjos cantando, homens louvando te para sempre, aleluia, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Nosso grandioso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, aqui na Tua casa, Pai. Queremos primeiramente engrandecer o Teu nome, Senhor, que é aquilo, Senhor, que Tu tanto mereces dos Teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir o Teu amor e o Teu poder sobre nós, Deus. Apesar de nós sermos miseráveis pecadores, mas o Senhor tem continuado a guardar de nós. A Tua fidelidade, Senhor, permanece para sempre nas nossas vidas. Nós acreditamos, Senhor, que Tu és fiel
e Tu fazes aquilo que prometes aos Teus filhos, Senhor. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de servir na Tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de servir, Senhor, no Teu rebanho, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Nós, Senhor, queremos fazer o melhor para Ti, Senhor. Tudo aquilo que nós façamos e que vamos fazer neste dia é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E é para sempre as nossas vidas. Queremos engrandecer-te, Senhor, assim como Tu mereces, Pai. Está connosco neste momento, Senhor, de tudo o que vamos aqui fazer, Pai. Prepara os nossos corações e as nossas mentes, Senhor. E recebe, Senhor, com toda a gratidão das nossas vidas, o nosso louvor, tudo aquilo que vamos fazer aqui, Senhor. Agradecemos tudo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos então continuar com a leitura do Salmos 34, 1 a 10. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vamos então entoar o coro santo do cantor cristão. Realmente o nosso Deus é santo, é nitidente e é aquele que cuida de nós em cada momento das nossas vidas. Possamos fazer este louvor e sentir realmente aquilo que cantamos, que é muito interessante. Não é só cantar, mas cantar e sentir. Santo, Santo.
sempre desta forma, como nós cantamos hoje, agora neste momento e sempre nas nossas vidas. Vamos continuar o nosso dia de hoje, fazendo a leitura dos Salmos 34, de 11 a 19. Peço à nossa irmã Patrícia que faça esta leitura, se faz favor. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Nesta certeza que nós sabemos que o Senhor nos livra das angústias, não nos livra de tudo, as coisas erradas, há coisas menos boas, nós devemos olhar para isso como uma perfeição futura. Vamos cantar então este hino que segue, que está exposto no ecrã. No entretanto, vamos fazer o levantamento das ofertas.
que hoje é o Sudão. O Sudão está localizado no nordeste da África, fazendo fronteira com países como Egito, Etiópia e o Sudão do Sul. A capital é Khartoum. O cristianismo é legalmente permitido, mas com severas restrições. Após a separação do Sudão do Sul em 2011, o Sudão passou a ser majoritariamente muçulmano. A perseguição do país é intensa. A perseguição por parte do governo, a discriminação social e familiar e violência por grupos extremistas islâmicos. O motivo de oração é porque muitos cristãos foram deslocados pelos combates entre grupos islâmicos. E eu peço que orem pela previsão de Deus. Eu vou pedir para o pastor Maurício fazer a oração. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Senhor Deus, em especial, nós clamamos ao Senhor nesse momento por esse país, meu Pai. Pai, um país realmente, meu Pai, que necessita, Senhor, tanto da parte espiritual, Senhor Deus, principalmente, mas, Senhor, que passam por momentos difíceis, meu Pai, de muita pobreza. Senhor Deus, que Tu possa, por misericórdia, Senhor, alcançar aquele povo, meu Deus, onde muitas vezes são perseguidos, Senhor, e têm que se saírem, meu Pai, dos seus lugares. Senhor Deus, por misericórdia, guarde, Senhor, os Teus servos ali naquele país, Senhor. Meu Pai, livra-os, Senhor Deus, dessas perseguições, Senhor. Ó, meu Pai, por misericórdia, Senhor, guarde-os desses grupos, meu Pai, radicais, extremistas, Senhor Deus, que buscam muitas vezes tirar a vida dessas pessoas. Meu Pai, também que o Senhor possa dar as provisões, Senhor Deus, que eles necessitam, Senhor Deus, em todos os sentidos, meu Pai, mas também questões financeiras, meu Pai, Tu sabes, Senhor Deus, que muitas vezes eles necessitam, Senhor, de ter uma melhor estrutura, de poder adorar o Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa, sim, suprir todas as necessidades, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Peço ao nosso irmão Rogério para nos fazer a leitura que está projetado. Faz favor. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e é Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus, de Abraão, porque o escudo da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Vamos então, com esta leitura, vamos então fazer aqui, cantar o nosso hino aqui. A nossa irmã está a ser ali orientada, a gente vamos tomar a atenção daqui, que não é nada de preocupante. Vamos então cantar a nossa música Segurança. Jesus
realmente usufruir desta grandeza do nosso Deus, dessa segurança nas nossas vidas. Peço ao nosso irmão pastor Pedro para nos dirigir a oração, preparando os corações e agradecendo pelas ofertas. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora te somos muito gratos, realmente, Senhor, por podermos contribuir para a tua obra. Te agradecemos, Senhor, pelas ofertas que foram levantadas nesta manhã e te pedimos sabedoria para a gestão das mesmas, Senhor. Também te entregamos o teu servo, que neste momento, Senhor, trará a tua palavra, que possas o dirigir e possas o usar poderosamente, Pai, para a tua honra e glória e para a edificação da tua igreja. Abre os nossos corações e as nossas mentes para compreendermos a tua mensagem nesta manhã e ajuda-nos, Senhor, a vivê-la, a pô-la em prática na nossa vida. Fica com todos nós, bem como com aqueles que não podem estar connosco. Tu sabes os motivos, Senhor, que os abençoes e os guardas e os protejas também, Senhor. É o que te pedimos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Gostaria de cumprimentar a todos, né, com um bom dia. Dizer que é motivo de mais uma vez, alegria de estar mais uma vez aqui, né, para podermos compartilhar, né, algo da parte do Senhor. E nós já podemos dizer que estamos, né, já ouvimos muito, né, aprendemos muito hoje. E uma coisa que me fez refletir é que nós temos que estar nessa terra. Nós precisamos estar nessa terra. E estamos nessa terra. Mas sempre temos que estar a pensar em coisas maiores, nas coisas dos céus. Então, nós ouvimos falar sobre Jacó, né? Essa mudança que houve na vida de Jacó. Essa transformação, né, que houve na vida de Jacó. E nós começamos a refletir sobre nós, sobre nossas vidas. Houve um tempo que nós precisamos também de conhecer, né, sobre Cristo para podermos ter nossas vidas transformadas. Então, se nós estamos aqui hoje é porque nós um dia nos encontramos com o Senhor. Seja na rua, seja na escola, seja na faculdade, seja em outro lugar. Mas nós somos assim privilegiados, né? Podemos ter essa oportunidade, né, irmãos, que não tem como mensurar. Sabemos que hoje nós estamos aqui e fazemos parte dessa grande família. E nós vamos justamente trazer algo, irmãos, hoje da parte do Senhor, que nós temos feito, né, as pregações expositivas dentro de 2 Samuel agora. Nós vamos hoje ler a palavra do Senhor no capítulo 9. E nós vamos refletir sobre essa projeção de que nós estamos aqui na Terra, mas acaba que tudo é projetado para o futuro. Não é, irmãos? Aquilo que está por vir. Porque Deus, como nós aprendemos mais uma vez, nós ouvimos falar hoje, Deus é um Deus perfeito. Então Ele faz tudo perfeitamente. Nós estamos a caminhar para uma perfeição. Mas sabemos que nós somos falhos. Sabemos que nós somos pecadores. Então nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Eu gostaria que aqueles que puderem, né, ficar de pé nesse momento, em reverência à palavra do nosso Deus, para nós meditarmos, né, nesse texto, 2 Samuel capítulo 9. Diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei.
Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós temos aprendido a palavra do Senhor, né? E mais, né, a cada dia acrescido, né, creio eu, o conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos trazido essa sequência, irmãos, de pregações expositivas dentro de 2 Samuel, e nós tivemos a meditar na palavra do Senhor no capítulo anterior, no capítulo 8, onde nós podemos observar ali um resumo, né, sobre as vitórias, né, de Davi, juntamente com o povo de Deus, sobre os inimigos. Nós ouvimos ali que eles venceram os filisteus, eles venceram os moabitas, ele venceu também aquele rei Hadadezer, não é? E nós vemos que ali houve essa sequência de vitórias, né, que Deus havia concedido ao rei Davi, que eram também promessas, né, que nós também vimos anteriormente no capítulo 7. E ali, no capítulo anterior, se concretizaram essas vitórias sobre os inimigos do povo de Deus. E aí nós vemos, irmãos, nessa sequência, né, que tudo acaba que, como o pastor falou, né, às vezes tem que voltar, né, um pouco para poder compreender melhor a palavra do Senhor. Então nós vemos que houveram promessas de vitórias sobre os adversários, e ali elas foram concretizadas. E na sequência, irmãos, dessas vitórias, nós vemos agora Davi, né, já um rei, um reinado estabilizado, né, que estava sendo influente ali no meio de todos aqueles outros povos. E realmente era um governo seguro, né, um governo que estava a obter êxito naquilo que ele intentava. E nós vemos que na sequência, não é, irmãos? Davi, ele faz um questionamento. Davi faz um questionamento, mas não é simplesmente um questionamento como muitas vezes nós fazemos, não é, irmãos? Perguntamos algo simples para alguém, mas nós vemos aqui que esse questionamento havia o quê? Um propósito, né? Qual que era o propósito? Era para que fosse cumprida a aliança na qual Jonatas e Davi haviam feito. Então houve, irmãos, uma aliança entre esses dois amigos, e eles firmaram, né, irmãos, não como simplesmente uma aliança simples, não, era algo sério, e principalmente porque era diante de Deus. Uma aliança foi firmada para que a geração, né, a sequência, né, os descendentes dali de Saul fossem preservados, não é? Porque se nós formos avaliar essa situação, irmãos, naquela altura existia uma cultura em que normalmente os reis que assumiam no lugar do outro rei,
eles normalmente exterminavam aqueles que eram da família anterior, né, real. Mas ali houve o quê? Uma aliança, né, entre Jonatas e entre Davi. E nós vemos que aqui houve um questionamento. O primeiro verso diz: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas, por amor de seu amigo que já não estava mais ali, que já havia sido morto ali na batalha, né? E nós vemos que houve essa aliança e Davi queria fazer o quê? Bondade para com aquele amigo na qual ele havia feito essa aliança. E nós vemos, irmãos, que aqui se nós voltarmos, não é, irmãos, um pouco mais no 1 Samuel, capítulo 20, dos versos 14 ao 16, nós vamos observar: se eu então ainda viver porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Então ali naquele momento, irmãos, foi firmada uma aliança, não é? E essa aliança Davi levou a sério. Davi iria cumprir. Irmãos, quantas vezes nós podemos fazer alianças, né, de alguma maneira com pessoas, mas em alguns momentos pessoas podem falhar, pessoas podem não cumprir, né, com aquilo que foi estabelecido naquele momento. Mas nós sabemos que como ali Davi fez, e nós também servimos a um Deus verdadeiro, nós temos que ser pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas que têm palavras, pessoas que cumprem com aquilo que de fato foi assumido ali atrás. E nós vemos que Davi se preocupava em cumprir com a aliança que ele havia feito com Jonatas. E nós vemos que dessa aliança, irmãos, realmente haveriam benefícios, haveriam consequências boas, não é? Então, irmãos, essa aliança nos remete também à aliança de Deus com o homem. Deus havia prometido que enviaria o seu filho, o seu único filho, nascido de uma virgem, e esse filho seria aquele da qual nos uniria novamente a Deus, porque nós estávamos o quê? Separados de Deus. E ali Deus fez uma promessa de que, através de seu Filho, nós teríamos a possibilidade de vida eterna. Então nós vemos ali, irmãos, que houve também um compromisso, não é? Uma promessa de Deus. E ali se cumpre, irmãos, onde? É a aliança no sangue do Cordeiro Jesus. Nós podemos observar, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 20, o que nos diz a palavra do Senhor? Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esta é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então ali houve uma aliança, não é? Que Deus havia prometido e foi cumprido no seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos, irmãos, no sangue do Senhor, poder ter a possibilidade de vida eterna. Então o Senhor também fez uma aliança conosco, irmãos, através do sangue do Senhor. Sem derramamento de sangue, não haveria possibilidade, irmãos, de nós sermos resgatados de uma vida de perdição. E hoje pela manhã eu fiquei assim, admirado, porque Deus, a escola bíblica falou muito sobre essa questão também, irmãos, e nós sermos resgatados, restaurados de uma vida de perdição, de uma vida de pecado, de uma vida, irmão, de mentira, de engano, para uma nova vida, porque nós somos feitos nova criatura. Então é assim que acontece, irmãos, quando nós, de fato, reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, morreu, sofreu, primeiramente morreu para nos dar a oportunidade de vida eterna. Irmãos, o Senhor prometeu enviar o seu Filho e cumpriu com a sua palavra. E nesta aliança podemos confiar o quê? Que teremos a salvação de nossas almas através da graça salvífica. E foi falado também sobre essa graça, irmãos, esse favor imerecido. Algo que nós não merecíamos, mas
o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor incomparável. Ele pereceu na cruz, ofereceu a sua vida, irmãos, como um cordeiro mudo, inocente, imaculado. Ele foi tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele se fez maldição, irmãos, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de vida eterna. E nós podemos observar, irmãos, também na palavra do Senhor, lá em Efésios, no capítulo 2, os versos 8 e 9. Vamos ler então, irmãos, a palavra do Senhor. Efésios, no capítulo 2. Se alguém encontrar primeiro, pode ler, irmãos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, irmãos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, irmãos, para que nós não nos gloriemos, achemos que nós somos alguma coisa. E o pastor hoje teve a fala também, irmãos, que graças a Deus, não é? A Europa, de modo geral, vive uma vida mais tranquila, né? Vamos dizer assim, financeiramente, tem uma qualidade, né, de vida, mas nós sabemos que não é somente isso, não é? Nós sabemos que vai muito além disso, como eu falei no início. Nós estamos aqui, mas nós estamos a projetar para as coisas do céu, porque as coisas dessa terra, elas são perecíveis, elas vão passar. Mas nós sabemos que o quê? A palavra de Deus, ela é a verdade, ela permanece, e o amor vai continuar, não é? E nós sabemos que nós precisamos estar, o quê? Firmados em Cristo, projetando para o além deste mundo, para o além do terreno, para a vida celestial com o Senhor nosso Deus. Irmãos, na sequência, né, nos versos 4 ao 6, a palavra que nós lemos de 2 Samuel 9 diz: E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Irmãos, nós observamos aqui que Davi, ele não buscou, né, quem tivesse uma posição de destaque. Ele não buscou, né, irmãos, alguém que tivesse um status, alguém que tivesse uma posição social favorecida, não. Ele buscava alguém em que ele pudesse favorecer, que fosse da descendência de Jonatas, que fosse alguém da família do anterior, do que ele sucedeu. Porque ali havia feito o quê? Uma aliança com Jonatas, que iria beneficiá-lo. E ali foi a oportunidade. Mefibosete era a oportunidade de Davi cumprir com a aliança que ele havia feito com Jonatas. E nós vemos, irmãos, que naquele momento Davi beneficiava alguém da família de Saul, que pudesse beneficiar em favor da aliança. Se nós voltarmos, irmãos, um tempo atrás, vamos voltar no capítulo, no mesmo livro, no capítulo 4, no verso 4. Olha o que diz. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então ali, irmãos, é interessante quando nós voltamos, né, na palavra, nós podemos observar que Mefibosete tem uma história muito triste, porque naquele momento que eles souberam, né, da notícia que o seu avô e o seu pai haviam morrido na guerra. A sua ama, aquela que cuidava dele, e ele com apenas 5 anos, ela pegou ele no colo e pôs-se a correr, a fugir. Só que naquele momento, por um descuido, Mefibosete caiu. E nesse cair, ele teve as suas pernas, seus pés aleijados, ele ficou coxo. Então nós vemos o que, irmãos? Que a história dessa criança era até 5 anos de idade. Era uma história. E depois, irmãos, daquele momento, tudo mudou na vida daquela criança.
ela não mais era uma criança normal. Como também ela não tinha mais aquele reino que pertencia aos seus pais. Ela se tornou uma criança o quê? Talvez traumatizada pela situação que ela passou, né? Por não ter mais aquela fartura que ela tinha, não é? Na mesa do rei, do seu avô. Então a situação dela, daquela criança, mudou totalmente, irmãos. E nós vemos que Davi não estava à procura de uma pessoa que fosse, talvez, na ótica de algumas pessoas perfeitas, ou até mesmo uma pessoa que fosse um príncipe, né, de um outro povo. Não. Era alguém que ele pudesse beneficiar pela aliança que ele havia feito com Jonatas. Então, irmãos, nós observamos aqui que houve um histórico na vida de Mefibosete que marcou a sua vida. Algo que trouxe angústia para ele. E se passaram por volta de 15 a 20 anos até que fosse cumprida esta promessa, essa aliança entre dois amigos, que simplesmente não fizeram entre eles, mas diante de Deus. Então nós vemos também, irmãos, não somente a bondade de Davi, mas primeiramente a bondade de Deus que era sobre a vida de Davi. Porque Davi, irmãos, como nós somos todos pecadores, de nós, irmãos, não pode vir nada de bom se não for do próprio Jesus, que é em nós. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Se nós temos algo de bom, irmãos, não é de nós, é do Senhor Deus que está na nossa vida, que habita em nós. E aí nós podemos o quê? Transmitir essa luz. Nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. Nós podemos salgar, temperar a terra, irmãos, dessa podridão que nós vivemos, espiritual. Então, irmãos, Davi não buscou alguém de status ou que tivesse uma grande formação. Nós podemos fazer, irmãos, uma analogia com o próprio Jesus, que veio salvar os perdidos, não é? Pois Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. E pela sua graça, nos trouxe a possibilidade de vida eterna. Então o Senhor não olhou para a nossa aparência física, o Senhor não olhou para a nossa posição social, o Senhor não olhou se eu tenho um curso superior, né? Se o pastor é professor, se fulano tem essa posição, ou ciclano tem essa outra posição. Mas Ele olhou que nós somos uma alma que estamos afastados de Deus. Mas através do seu Filho, Ele nos deu a possibilidade de nós unirmos novamente com Deus, através de Jesus Cristo. Então assim, irmãos, foi também. E nós podemos observar também, irmãos, que aqui se fala de um lugar, Lodebar. Se localizava, irmãos, na região de Gileade, a leste do Rio Jordão. Era uma área, irmãos, considerada de pouca importância. E o nome Lodebar significa o quê? Sem pasto ou sem comunicação. Era um lugar, irmãos, de esquecimento. Mefibosete estava esquecido e ele precisava do favor do rei. Ele estava num lugar de esquecimento, irmãos. Ele passou muitos anos esquecido do resto das pessoas. Ele não fazia mais parte daquela, vamos dizer assim, entre aspas, classe social. Ele não tinha mais condições de sentar à mesa do rei, que era o seu avô. Ele não tinha condições mais daquelas vestes reais. Ele não tinha mais aqueles adereços, não é, que os príncipes ou mesmo a família real usava. Porque ele estava em Lodebar. Ele estava esquecido. Ele não tinha mais condições nem de caminhar como ele gostaria. E ele precisava do favor do rei. Irmãos, assim estávamos nós, perdidos em nossos delitos e pecados, na terra do esquecimento, longe de Deus, sem a sua graça, irmão, salvadora. Precisávamos o quê? Do favor imerecido do Senhor para com as nossas vidas. Nós precisávamos, irmãos, da graça de Deus. Sem essa graça, irmãos, nós não teríamos condições de estarmos aqui assentados na presença do Rei, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus nos trouxe essa possibilidade. Essa graça veio através do que? De Cristo. E nós podemos, irmãos, citar vários outros grandes exemplos de pessoas que estavam na perdição. E hoje foi falado sobre isso. O pastor falou sobre Saulo, que se transformou em Paulo.
E isso está aqui, irmão, não é porque o pastor falou, não é porque está aqui, eu coloquei esse exemplo que foi falado hoje na escola bíblica, não é? E nada é por acaso, irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós podemos ver que Paulo, que era um Saulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era um homem culto, era um homem conhecedor das leis, mas ele estava contra Jesus, ele estava contra realmente como deveria agir, irmãos. Ele seguia as leis, mas ele não estava na graça de Deus. E ele perseguia o povo de Deus. E quando ele teve aquele encontro ali, irmãos, e ele ficou cego, ele caiu do cavalo, e ali nós podemos observar o que, irmãos? Que o Senhor falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, irmãos, Paulo passou de um perseguidor a um perseguido. Aquele conhecimento que ele tinha, que na cabeça dele era tudo, não é? Veio tudo abaixo. Porque maior é o conhecimento que de Deus. A palavra do Senhor falou hoje o quê? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E é algo, irmãos, que eu busco ministrar sobre os meus filhos. Senhor, abençoe meus filhos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. A palavra do Senhor fala que nós temos que ensinar nossos filhos do caminho do Senhor, para que quando eles venham crescer, eles não venham se desviar do caminho do Senhor. Então, irmãos, assim deve ser a nossa vida. Estamos nessa terra, mas estamos projetando para o que está por vir. E a irmã Patrícia falou algo interessante, ela respondeu à pergunta do pastor, ao questionamento do pastor. Nós precisamos estar preparados. A palavra de Deus fala o quê? Haverá guerra, rumores de guerra. Pai contra filho, filho contra pai. Mas nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus há de voltar. Mas nós temos a promessa de que o Senhor vai voltar um dia, irmãos. E aí estão os sinais. E nós precisamos o quê? Estar atentos aos sinais. E para nós seguirmos aqui, irmãos, a palavra do Senhor, do verso 7 ao 10 nos diz: Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um campo morto, tal como eu? E nós observamos, irmãos, aqui, que o nosso Deus é um Deus que é um Deus de restituição. Nós vemos que Mefibosete estava ali em Lodebar, na terra do esquecimento, e estava desprezado, se sentia mal, estava angustiado, não é? Mas o Senhor, por cumprir, né, vamos dizer assim, essa aliança, Deus fez presente naquele momento. Nós vemos que ele teve a sua posição restituída. E nós vamos ver, irmãos, que não é simplesmente, mas ele foi lá, né, tudo, mas ele não é o filho de Davi. Mas nós vamos ver, irmãos, que isso não foi simplesmente o voltar à mesa. Nós vamos observar na palavra do Senhor. Então, irmãos, nós temos um Deus que é um Deus que restitui, não é? É um Deus que traz aquilo que porventura nós no passado talvez tínhamos e nós de alguma forma não temos mais. E nós, hoje, Deus é um Deus que pode trazer, irmãos, quando nós somos pessoas humildes, pessoas quebrantadas diante do Senhor. Então, irmãos, Mefibosete, antes um príncipe, fazia parte da família real. Em um breve momento, aleijado de ambos os pés e esquecido. Passaram-se 15 a 20 anos em um lugar seco, um lugar sem vida, longe das pastagens. Irmãos, naquele momento Deus o quê? Restituiu tudo que ele havia perdido. Davi o quê? Autorizou que Mefibosete o quê? Se assentasse à mesa do rei. Olha o que diz, irmãos, a palavra do Senhor lá em Salmo 113. Esse texto, irmãos, esse salmo é muito tremendo. Quando vocês puderem ler, né, com calma, é um salmo pequeno, mas ele traz algo muito forte, irmãos, que é algo que nós podemos utilizar, mas assim, nós pensamos, o que fala aqui, irmãos? Olha só, nós podemos observar, Salmo 113, 7 e 8 diz, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado.
para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Vamos avançar só mais um 9 agora. Olha o que diz 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluias. Então, irmãos, que Deus é esse, irmãos? Que Deus tremendo. É o Deus que levanta aquele que está no pó, aquele que está desvalido, aquele que já as pessoas não dão mais nada por ela, que não vê perspectiva na vida daquela pessoa. Mas o nosso Deus é o Deus que transforma. O nosso Deus é o Deus que muda situações. O nosso Deus é o Deus que muda estações, tira rei, estabelece rei. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, o pecador, antes condenado à morte, teve em Cristo a possibilidade de restauração e de ter a dignidade, ter a moral restituída e a possibilidade de quê? De novamente estar unido com Deus. Então, aquela pessoa que antes estava ali na sarjeta, estava num lago de lodo, irmãos, horrível, estava a perecer, muitas vezes no álcool, na bebida, nas drogas, muitas vezes estava preso literalmente, em situações diversas, irmãos, situações ruins. Mas Deus prometeu que enviaria o seu filho. E nessa oportunidade, essas pessoas também tiveram condições de sair daquele status de miséria, de imoralidade, de perversidade, para uma vida abundante em Cristo. Uma vida de justiça. Uma vida, irmãos, não mais mentira, mas uma vida de verdade. É a transformação de Deus. Não é? Deus transforma, como nós sempre ouvimos falar, água em vinho. Deus transforma as trevas em luz. Porque Ele traz para a sua maravilhosa luz. Glórias ao nome do Senhor. Então, nosso Deus é um Deus de restituição. Irmãos, no versículo 8, ele reconhece o seu estado quê? De miséria. Ele reconheceu ali, não reconheceu? Versículo 7 reconheceu. Um cão morto como eu, não é? Ele reconheceu a sua situação de miséria, de fragilidade. E se nós trazemos para o tempo de hoje, o pecador, a falta da graça de Deus. Irmãos, não deve ser diferente a postura do pecador, não é? Nesse sentido o quê? Reconhecer o seu estado de pecador. Isso foi falado aqui na escola bíblica, não é? Que nós precisamos o quê? Nos arrepender, reconhecer que de fato nós estamos perdidos e que nós precisamos o quê? Do nosso Senhor para nos guiar, para nos direcionar, irmãos. Então, também é assim em relação ao pecador. Deus restabelece a sua dignidade, a sua moral. Deus traz essa pessoa para uma nova vida, porque nós o quê? Somos novas criaturas em Deus. E na sequência, irmãos, já caminhar para o final, nós vemos os versos 11 ao 13, o desfecho desta história. Diz assim no 11: Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda, a seu servo assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Olha que tremendo, irmãos. Não simplesmente como um convidado, mas como se fosse o quê? Um filho do rei. Irmãos, é tremendo isso. Nós vemos aqui o quê? A honra de Deus na vida de Mefibosete, naquela aliança do passado de Jonatas e Davi. Ele foi a pessoa que foi beneficiada. Irmãos, e era uma pessoa que de fato estava numa situação muito difícil. Era uma pessoa que precisava da graça de Deus, que precisava do favor do rei Davi sobre a sua vida, porque ele estava num lugar de esquecimento, ele estava numa vida de miséria, numa vida de angústia, principalmente sem a presença de Deus. Mefibosete vivia uma vida sem perspectiva. O que, irmãos? Ele não tinha condições, talvez, de trabalhar como ele gostaria. Mas Deus não olhou para a condição física, financeira. Mas Deus olhou para o coração. E através da vida do rei Davi, ele
foi abençoado. Ele foi, de alguma forma, honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque, irmãos, havia o quê? Sinceridade no coração de Mefibosete e humildade. E ele reconheceu que, como ele mesmo falou, eu sou um cão morto, porque está a olhar para mim, um rei, o rei de Israel, né? A majestade está a olhar para um homem como eu, um cão morto. É quando se reconhece, irmãos, a situação de perdição que muitas vezes nós que já estivemos no passado. Então, irmãos, Mefibosete não mais, como estava sendo reconhecido agora, como um desconhecido, esquecido, mas como se fosse seu filho, como se fosse o filho do rei Davi, como participante daquela família real. Então, irmãos, assim é para a vida de um servo de Deus. Deus não nos quer simplesmente como criaturas, como aquelas pessoas que Ele nos criou, como a palavra diz em Gênesis, mas como filhos de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, é assim que Deus quer, irmãos, que nós estejamos. Nós podemos observar, irmãos, na palavra do Senhor, lá em 1 João 3, 1. O que diz a palavra do Senhor? 1 João 3, 1. Vamos meditar aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, irmãos, não importa o reconhecimento desse mundo, não importa, irmãos, importa o reconhecimento de Deus. E assim como Davi fez para com Mefibosete, Deus fez para conosco. Nós somos feitos filhos de Deus. E também, irmãos, voltando um pouco aqui no livro de Romanos, Paulo aos Romanos, vamos observar o que o apóstolo nos diz aqui. Romanos 8, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, somos feitos filhos de Deus. Irmãos, nós somos co-herdeiros com Cristo, porque nós somos como se fôssemos irmãos em Cristo, não é? E o Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas nós sabemos que nós hoje fazemos parte dessa família, irmãos. E o Senhor Deus é o nosso Rei Supremo. Ele é o Rei. Nós recebemos um favor do Rei através da vida do Senhor Jesus, que sofreu, que pereceu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje ter uma condição de príncipes e princesas do Senhor. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus é tudo na nossa vida. Então nós temos hoje, irmãos, nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. Fazemos parte da grande família que vai morar no céu, arremetendo sempre para o céu, para as coisas espirituais. Irmãos, pela graça do Senhor, nos assentamos o quê? À mesa do Rei com letra maiúscula. E estamos o quê? À mesa em comunhão com nossos irmãos. Quando nós estamos assentados aqui, nós estamos em comunhão. Essa família, irmãos, que vai morar no céu. Essa família que tem uma aliança com o Senhor no sangue do Cordeiro Jesus. Essa é a nossa esperança, irmãos. E para nós concluirmos, irmãos, o presente texto, irmãos, mostra a aliança diante de Deus e de dois servos humildes que cumpriram com a palavra, que levou a sério e adiante a aliança para o descendente de Jonatas. Então isso vai, irmãos, atravessar gerações, não é? O Senhor, por analogia, irmãos, pela aliança no sangue, nos uniu novamente a Ele, por meio de Cristo. E hoje nele somos o quê? Chamados de filhos do Rei. E podemos o quê? Nos assentar à sua mesa e contarmos, irmãos, com esta graça, com esse favor imerecidos, irmãos. Que hoje nós possamos refletir, irmãos, com o coração quebrantado. Que nós possamos o quê? Ser gratos ao Senhor. Ser gratos, irmãos, porque nós recebemos essa restauração.
nós recebemos em Cristo essa transformação para as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, né, nós assentados, né, diante do Rei Supremo, que é o nosso Deus. Então toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor. Então que Deus assim abençoe cada um dos irmãos e que o Espírito Santo de Deus venha, né, nos trazer essa palavra e nós possamos não somente estar a ouvir, mas possamos viver. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então finalizar o nosso culto desta manhã, cantando o hino Deus cuida de ti. Realmente vemos que o Senhor tem cuidado de nós em cada momento, cada aflição da nossa vida. O Senhor está lá, ajudando-nos a suportar as situações mais difíceis. E nós podemos acreditar nisto e o que ouvimos aqui são lições para nós, para a nossa vida aqui, neste momento e até o dia que o Senhor achar necessário e o dia de encontrar com Ele. Vamos então entoar este hino, Deus cuida de ti.